financeira, aquele dinheiro nunca ia acabar, irmãos. Tem pessoas que às vezes Deus abençoa tanto ele, que ele acha que aquele momento não vai passar. E ele continuou ali, irmãos, naquele lugar. Quando o seu dinheiro acabou, irmãos, chegou a fome. Ele não estava preparado para o dia mau. Por isso que a palavra do Senhor diz: lembra do teu Criador nos dias maus. Lembra do teu Criador nos dias maus. Antes que venha, né? Aqueles dias qual você vinha dizer não há contentamento. Aleluia. E aquele jovem irmão começou a sentir o peso da responsabilidade. E a Bíblia diz, né, que agora foi procurar trabalho. Imagina, irmão, você tem uma vida bem estável. Agora você vai procurar trabalho. E a Bíblia diz que o emprego que ele achou ali foi para acertar os porcos. E a Bíblia diz que quando ele estava pacetando ali aqueles porcos ali, ele começou a fazer uma retrospectiva da vida que ele tinha uma outra hora. Não é assim, irmão? Quando nós desviamos dos caminhos do Senhor, que a gente está lá no mundo, a gente começa a lembrar do que Deus fazia em nossa vida. Mas às vezes nós já estamos tão embaraçados, né, irmãos? E o que resta agora é as lágrimas. Aí você passa numa praça, você passa em algum lugar, aí você escuta os irmãos louvando. Foi na cruz, foi na cruz. E ali, irmãos, começa a sair lágrimas dos nossos olhos. Porque nós saímos de um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. E aquele jovem começou a refletir, ele começou a lembrar do pai. Ele começou a sentir saudade da casa do pai. Porque lá, irmãos, ele tinha conforto. Lá ele tinha proteção. Mas agora ele se sentiu sozinho. E a dor da solidão, irmãos. Irmãos, pensa numa coisa que mata o ser humano, é a solidão. A solidão, irmão, é algo que é que não cansa dentro do coração. A solidão, ela não destrói por dentro, irmãos. É onde nós vemos, irmãos, que às vezes o dinheiro, a prata, o ouro não vale nada no meio da solidão. Imagine, irmão, você chegando um certo tempo da sua vida, você tem de tudo, mas você já não tem um filho para te abraçar, você já não tem mais um pai por perto, você já não tem alguém por perto para estar com você ali. Para que serve, irmãos? A solidão, ela nos ensina muito, irmão. A solidão faz nós refletir quem são verdadeiramente os nossos amigos. E ele começou, irmão, a lembrar da casa do pai. Já foi um bom sinal. E quando ele começou a lembrar da casa do pai, ele começou a comparar, irmãos, as bolotas dos porcos com o maná que ele tinha na casa do pai. Ele disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pano, e eu aqui pereço de fome. E caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus trabalhadores. Glória! Ali, irmãos, em meio às lágrimas, em meio ao choro, naquele sofrimento, irmão, ali entrou o sentimento de arrependimento. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ali houve, irmão, um quebrantamento de coração. Foi um momento que ele estava afastado da casa do seu pai, mas ali houve um arrependimento. Ele decidiu chegar na casa do pai e confessar. Muitas vezes, irmão, nós estamos num culto que nem esse, um culto domingo, nós vemos que tem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja e aceitam Jesus, não é porque o pregador pregou, ele já vem decidido que ele quer voltar para casa. E muitas vezes, irmão, a gente acha que pregou a palavra pelo custo da alma, mas aquela pessoa já vem decidida, irmão. Ele já vem com o coração aquebrantado. Ele falou: hoje eu volto para a casa do Pai. Glória a Deus. E aqui, irmãos, né, que ele tomou essa decisão. E se você for olhar, irmão, as estaturas daquele jovem, tomar uma decisão dessa, não é fácil. Você imagina, hoje eu estou aqui em São Paulo, eu vou voltar para o Nordeste, sendo que lá eu tenho uma vida boa, todo mundo conhecia o filho de fulano e tal. Agora eu tenho que voltar para lá, irmão, todo com uma roupinha simples, uma havaiana desgastada, e você saber que você vai voltar para o meio de um povo que te conhece naquela região, você só apoia assim. Mas quando você está decidido, irmão, dar uma volta por cima de alguns tipos de situação, você dá. Porque tudo vai da decisão que nós vamos tomar. Aquele jovem, irmão, estava tão decidido a voltar para a casa do pai, que ele já não olhou mais para esse lado. O que importava para ele agora é servir ao pai. Ele estava tão disposto a servir ao pai, irmãos, que ele
agora no lugar de servo. Aleluia. E quando uma pessoa começa a decidir que ela quer verdadeiramente servir ao Senhor, é onde Deus exalta. Aleluia. Glória. Dentro da presença do Senhor, que ele disse assim: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa entrar e sair no meu teu povo, para que eu possa governar a nação de Israel. Aí Deus falou assim: Salomão, como tu não me pediste ouro, tu não me pediste prata, e nem a morte dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar honra, Salomão, e riqueza, como nem antes de ti e nem depois de ti haverá rei tão sábio como tu. Porque ele se esvaziou, irmão, da glória deste mundo. Mesmo ele ali assumindo o reinado de Israel, ele não estava preocupado com a glória, ele estava preocupado em servir a nação de Israel. E quando nós, irmãos, estamos dispostos a servir a Deus, nós não estamos preocupados se estou assentado aí, se estamos aqui. Nós estamos aqui para servir. E a Bíblia diz, irmão, que aquele jovem tomou aquela decisão e ele partiu em direção à fazenda do seu pai. E a Bíblia diz que ele, quando avistou o seu pai ali, ele moveu de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele, correndo, viu o seu pai, irmãos, e o abraçou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E disse: Pai, faz de mim como um dos teus jornaleiros. Então, irmãos, esse veio para o servir. Ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele falhou, ele reconheceu que ele pecou, que ele já não era mais digno de estar naquela posição que ele estava. Só que ele estava, irmão, falando aquilo para o Pai. Essa foi a decisão que esse jovem tomou no decorrer da sua vida. Louvado seja Deus. E quando nós entramos, irmãos, lá em Gênesis 41, nós já vemos também a história do jovem José. Já José, irmão, foi diferente. José já não saiu da sua casa porque ele quis. A palavra do Senhor já diz que José saiu da sua casa porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, algumas pessoas saem da casa de Deus porque são vendidos pelos irmãos. Porque, irmãos, se nós não cuidarmos daqueles que estão aqui, como é que nós vamos cuidar daqueles que estão lá fora? E nós vemos que José, irmão, ele foi vendido pelos seus irmãos. Aleluia. Porque havia, irmão, inveja dos seus irmãos para com José. E nós vemos, irmão, que quando nós abrimos a nossa boca, nós vemos que alguma coisa acontece. A Bíblia diz que José teve aquele sonho, que ele via um mói, aquele mói se levantava, os outros móis davam uma volta em volta dele, e os 11 móis se inclinavam diante do dele. E antigamente, irmão, as famílias se reuniam. Eu imagino que naquela hora do almoço, onde estavam os 11 filhos de Jacó, e Jacó sentado naquela mesa. E quando uma família, irmão, se reúne numa mesa para um almoço, é um momento que a gente conversa bastante. E foi nesse momento exato que estavam os seus irmãos, seu pai e sua mãe, ele decide contar esse sonho. E ali os irmãos dele já ficaram preocupados se ia servir a ele. Mas não bastou isso, José teve outro sonho e disse que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E nós vemos que Jacó o repreendeu e disse: quer dizer, o meu pai, quer dizer que eu e sua mãe também vamos te adorar? Irmãos, o nosso Deus é Deus grande. E a Bíblia diz que os irmãos dele começaram a odiar José por causa desse sonho. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele guardava essas coisas no seu coração. Aleluia. E a Bíblia também diz que Jacó amava José porque era o filho da sua velhice. E nós vemos que nesses 6 irmãos da vida de José foi onde ele começou a ser perseguido por seus irmãos por causa de um sonho. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que Deus chamou para uma grande obra. Vai ter momentos na sua vida que você pode passar por situações que você nunca gostaria de passar. Mas em tudo Deus tem um propósito. Aleluia. É muito difícil. Aleluia. Por causa desse sonho, vemos que José estava ali no calabouço, naquele poço ali, sofrendo, vendido como escravo para Faraó ali no Egito. Mas tinha um projeto de Deus na vida daquela família.
Mas, irmãos, eu quero frisar essa mensagem, que ela é uma mensagem muito poderosa. Nós vemos, irmãos, que apesar do sofrimento de José, José não saiu da posição, irmão. Aleluia. Irmão, a humilhação de José foi muito grande. E muitas vezes nós, irmãos, Deus tem algo para cumprir na minha vida, na sua vida. E às vezes, irmãos, nós não queremos passar por aquilo que Deus quer que eu e você passe. Quando aperta, irmão, alguma coisa vem contra nós, a gente já sai fora e fala, não, Senhor, estudar, está se levantando contra mim, estão falando assim, está olhando com a cara feia para mim, e daqui a pouco, irmão, a gente está ali no fundo. Só que Deus é necessário, irmão, que você passe por isso para que Deus possa te levantar. Aleluia. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e também vós vencereis. Então, irmãos, nós temos, irmãos, que orar a Deus, continuar na posição, ainda, irmãos, que os ventos venham ao contrário. Porque não tem vento que venha ao contrário na nossa vida, que a gente fica dizendo, Senhor, será que dessa vez eu vou conseguir sair? Com José, irmão, não foi diferente. Até que um dia, quando nós vimos que Faraó, irmão, teve aquele sonho, que ele sonhou, que os magos, né, os sábios, não conseguiram interpretar o seu sonho. E a Bíblia diz que Faraó ficou muito irado, porque ninguém no seu reinado conseguia interpretar o seu sonho. Foi nesse momento, irmão, que o copeiro disse, meu Senhor, hoje eu me lembro dos meus pecados. Hoje eu me lembro dos meus pecados. Porque quando eu estive lá na prisão, teve um moço da Hebreu que interpretou o meu sonho. E tudo que ele falou aconteceu. Aleluia. Irmãos, esse Deus é tremendo. Aleluia. Mas eu tinha esquecido de José. E José falou para ele, quando você estiver lá fora, fala de mim, lembra de mim. Quem disse que o copeiro não lembrava mais de José? Não é assim, irmão? Tem amigo que a gente conhece, né? Até enquanto nós estamos juntos, como o pastor já acabou de falar aqui. Mas depois que cresce, irmão, servindo ao rei, você acha que ele vai lembrar do camarada que está lá na cadeia? Vai nada, irmão. Ele está aqui agora servindo ao rei, no palácio real. Vai lembrar, né, pastor já, de um camarada que está lá na cadeia? Não vai, irmão. Mas quando Jesus criou a situação, aí ele disse, meu Senhor, hoje eu me lembro dos meus pecados. Foi que ele veio lembrar de Jesus. E a Bíblia diz que Faraó mandou buscar José, irmãos. E quando chega lá, Faraó conta o sonho para José. Das 7 vacas, né? Ele estava de frente ao rio. E as vacas ali subiam 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E Faraó dormiu novamente. E teve outro sonho que do pé de milho nascia ali mais 7 espigas graúdas grandes. E mais 7 espigas pequenas engoliam as graúdas. E a Bíblia diz, irmão, que com este sonho o Faraó ficou, né, atormentado, querendo saber qual seria o significado desse sonho. E foi onde José, quando estava de frente a Faraó, ele disse, meu Senhor, teu sonho é um só sonho. Haverá 7 anos de abundância em todo o Egito, e o Senhor deve pegar todos aqueles mantimentos, guardar de tudo que foi nesses 7 anos foi adquirido pela população, para se prevenir dos 7 anos que vai vir de terra seca, onde o povo vai passar muita necessidade e a terra já não vai dar mais fruto. E aí ele instruiu, irmão, o Faraó direitinho o que ele deveria de fazer. E naquele momento que ele instruiu a Faraó, ele instruiu a Faraó que ele deveria fazer no seu reinado, irmãos. Olha o poder de Deus, irmãos. O próprio Faraó olha para diante dos seus servos e diz, haverá um homem aqui que tem o Espírito de Deus? Irmãos, é muito forte. Aleluia. Haverá um homem sábio como esse aqui em todo o Egito que tem o Espírito de Deus? Glória a Deus. A pergunta é, irmão, você tem o Espírito de Deus? Aleluia, Deus. Você se deu de conta, irmão, quanto que você é importante para Deus? Deus, Senhor da glória. O salmista Davi disse, Senhor, retira tudo de mim, menos o teu Glória a Deus. Espírito. Retira o meu reinado. Glória a Deus. Tem o Senhor, mas retira de mim. Aleluia, Deus. E nós vemos agora Faraó vendo essa glória de Deus na vida de José. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que ele tirou ali o anel do seu dedo.
colocou ali no dedo de José, e agora ele foi e decretou diante de todos os seus súditos dali: tu governarás todo o Egito, só eu estarei acima de ti, somente aqui diz o irmão.